Olá a todos e bem-vindos a mais este estudo visual. Hoje nós vamos voltar no tempo, mais especificamente para o ano de 444 a.C., para tentar entender a anatomia de uma restauração espiritual genuína. Vamos usar os eventos que aconteceram lá em Neemias, capítulo 8, para desvendar a definição histórica de um verdadeiro avivamento bíblico. E olha, vale a pena prestar muita atenção, porque os princípios que transformaram aquela nação inteira continuam sendo incrivelmente atuais para todos nós. Ok, vamos mergulhar nisso. Jerusalém tinha acabado de presenciar um feito, no mínimo, monumental. Sob a liderança de Neemias, aqueles muros que estavam em pedaços foram reconstruídos de forma quase milagrosa em apenas 52 dias. A cidade estava fisicamente protegida de novo, a infraestrutura estava lá. Mas a grande questão é, uma cidade super segura não significa absolutamente nada se as pessoas lá dentro estiverem espiritualmente em ruínas, certo? A restauração de verdade precisava ir muito além de tijolo e argamassa. Para entender como essa restauração humana aconteceu, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, a sede pela palavra. Segundo, o poder da exposição. Terceiro, arrependimento e a alegria. Quarto, a prática da obediência. E quinto, movimento versus avivamento verdadeiro. Então, nossa primeira parada, a sede pela palavra. A coisa mais fascinante desse evento é que ele não começou com um apelo emocional gigantesco, luzes piscando ou música alta. Tudo começou com uma fome coletiva, 100% espontânea. Para colocar a gente no contexto exato, era o primeiro dia do 7º mês, o dia da festa das trombetas, a multidão inteira se juntou ali na praça, na frente da Porta das Águas, unidos como um só homem, e foram eles, o próprio povo, que exigiram que Esdras trouxesse o livro da lei. Esdras sobe num púlpito de madeira e o povo fica de pé ouvindo. Gente, imagina só, eles ficaram de pé desde o nascer do sol até o meio-dia. São cerca de 6 horas de pura atenção. Essa é a marca inicial, um desejo absurdo de ouvir a voz de Deus. O que nos leva para a nossa segunda parte, o poder da exposição. Agora, o que é muito interessante de se notar aqui é que apenas ler o texto em voz alta não ia resolver o problema. Precisava de um ensino real ali. O versículo 8 mostra isso perfeitamente. Eles liam a lei de forma clara e davam a explicação para que todo mundo pudesse entender o significado. Esdras e os levitas literalmente circulavam no meio daquela multidão gigante, explicando tudo, provavelmente até traduzindo do hebraico antigo para o aramaico que o povo falava na época. Isso mostra pra gente que um avivamento verdadeiro nasce na compreensão intelectual e não apenas em ouvir passivamente. A mente precisa ser iluminada primeiro. E é muito legal ver como tudo isso se conecta numa sequência lógica. Olha como a exposição clara desencadeia todo o resto. Começa com a sede pela palavra, o que leva à explicação clara. Entender a palavra gera o arrependimento. E o arrependimento, por incrível que pareça, resulta em alegria e culmina na obediência. É um processo perfeitamente costurado. E assim entramos no ponto 3, arrependimento e a alegria. É o momento exato em que a teologia pura bate de frente com a emoção humana. Sabe quando a ficha cai? Quando as pessoas começaram a entender a lei e confrontaram a vida bagunçada que estavam levando com a santidade de Deus, bateu uma convicção fortíssima. O resultado foi um choro coletivo e muito sincero. Aquele abismo entre como eles viviam e como deveriam viver ficou dolorosamente claro sob a luz daquela explicação toda. Mas é aí que a gente vê uma virada espetacular na história. Neemias e Esdras simplesmente paralisam aquele luto todo. Eles ensinam uma lição vital. Quando o arrependimento é genuíno, a graça vem e restaura tudo. Então, o choro tinha que abrir espaço para a festa. É exatamente daqui que vem aquela frase famosa: "A alegria do Senhor é a vossa força". Um dia que começou com choro de arrependimento precisava terminar com banquete, porque o perdão traz uma força revitalizadora que é fora do normal. E chegamos à seção 4, a prática da obediência. Porque, sejamos honestos, toda essa emoção não serviria de muita coisa se não gerasse uma ação imediata. No dia seguinte àquela mega leitura, os líderes voltaram para estudar mais com Esdras. E lá, estudando, eles redescobriram o mandamento da festa dos tabernáculos, que estava meio esquecido. O que eles fizeram? Na mesma hora foram atrás de ramos e construíram as cabanas para o festival. Um costume que estava esquecido há gerações, lá desde a época de Josué, foi resgatado na hora. É a teoria virando prática imediatamente. O que nos traz para o nosso último ponto, movimento versus avivamento verdadeiro. Isso ilustra de forma muito brilhante um contraste enorme. De um lado, a gente tem o simples movimento, que é muito baseado em métodos humanos, apelos super emocionais,
Faz muito barulho, empolga na hora, mas logo desaparece, porque não tem raiz profunda. Do outro lado, o avivamento verdadeiro, que é focado na palavra, gera um arrependimento que dura, exige uma obediência prática na vida real e de fato muda a cultura. Um traz o temor a Deus de forma perene, o outro é só uma injeção rápida de ânimo. Tem uma frase do D.L. Moody que resume isso perfeitamente. A Bíblia não foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas. Aquelas 6 horas de estudo em praça pública não aconteceram para deixar o povo mais inteligente ou orgulhoso do que sabiam, mas para transformá-los em praticantes fiéis. Conhecimento que não muda a prática, no fim das contas, é incompleto. Para fechar a nossa análise, vamos voltar àquela ideia lá do começo. Sem a clareza e a prática da palavra, nós temos apenas muros bonitos e novos, mas que no fundo são só uma casca vazia. Fica aqui essa provocação para a gente pensar. Os nossos fundamentos estão construídos em cima de emoções que passam rápido, ou na verdade sólida da palavra que gera ação real e alegria duradoura? O chamado não é só para a gente ficar admirando a muralha da cidade, mas para realmente sermos um povo novo. Muito obrigado por acompanhar este estudo e até a próxima.